Amém. Vamos ler Atos capítulo 2, verso 1 e 4. Atos capítulo 2, verso 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Verso 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Grande Pai, como sempre, precisamos da Sua orientação, da Sua unção, porque sem o Senhor nada podemos fazer. Não temos sabedoria suficiente para isto. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus, porque é o único que nós confiamos. Não confiamos em sabedoria, em aprendizado, pois não os temos, mas estamos certos da luz da Sua palavra, que vem iluminando nossas almas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Emoção ou segurança, certo? A revelação já é tudo que a pessoa pode ter. Uma pessoa revelada é uma pessoa que não será nunca enganada, se ela for revelada. Agora você tem que ser revelado para tal fim. Nós estamos alcançando a revelação exatamente para o tempo que vivemos, para o tempo do fim. A gente não carece de uma revelação de Moisés, uma revelação de Noé. A gente não está precisando de uma revelação apenas dos dias de Jesus, de Paulo, de Pedro, porque estas coisas já foram todas restauradas. Como a lei já foi mostrado em graça, e a graça já foi pregada nas eras, e agora o período nosso é o período da revelação, isto é, do tempo do sétimo anjo para cá, é um espaço de tempo de revelação. Revelação não se usa muita emoção, muito sentimento, que as pessoas gostam de sentimento. Quando fala em Espírito Santo, as pessoas gostam, porque elas pensam que você fala línguas, que você pula, grita, porque elas têm o Espírito Santo assim, pulando, gritando. Enquanto que o Espírito Santo mesmo não é uma emoção, ele é uma segurança. Então, as pessoas pensam que é uma emoção, porque em vários tempos eles viram que aquilo aconteceu uma emoção, mas daquela emoção veio até destruição. Nós vemos quando as línguas foram faladas no tempo de Nabucodonosor, aquilo foi para uma condenação para ele.
Foi uma língua que eles não conheciam, precisou de um profeta. Mas a língua foi escrita na parede. Mene, mene, tekel, farsim. Aquilo ali era o seu reino acabou. Seu reino está sendo passado para outro. Então era uma língua estranha, mostrando o final de um reino. E quando veio no dia de Pentecostes, estava o início de um trabalho. Línguas estranhas, Deus desceu. Irmão Brana fala que é bom a gente usar a expressão do profeta. Irmão Brana diz, Deus tem sempre falado em línguas. Agora, parece que é difícil crer que foi Deus que falou no tempo do rei Belsazar, onde veio uma língua estranha. Mas é Deus, irmão Brana diz que Deus tem sempre falado em línguas. Ele falou no banquete de Belsazar e depois no Pentecostes. Aí ele fala uma língua que as pessoas não entendem, tem que vir um profeta para poder interpretar aquelas línguas para eles. Por isso nem toda a língua do dia de Pentecoste ela foi entendida. Para começar, a Bíblia diz que eles estavam falando em línguas partidas, porque as línguas estavam partidas sobre eles. Então não se entendiam as línguas. Era entendido por quem estava ali perto, porque eles estavam falando na língua daquele povo. Mas outros que estavam ouvindo, o que disseram? Eles estão bêbados, eles estão cheios de mosto. Era uma maneira de Deus usar a língua também, mostrando o final de uma manifestação hebraica. Aquele início, que era o início da igreja, mas era o início de uma igreja que ela começava em Jerusalém, mas tinha que terminar aqui no fim do mundo. E seria uma igreja gentia e não mais judia. Ele veio como não sendo judeu, mas veio para os judeus, e até uma língua também apareceu. Deus meu, por que me desamparaste? Eli, Eli, lama sabachthani. Era uma língua, já estava mostrando o final do reino também dos judeus. Eles não entendiam muito estas línguas. Cada vez que Deus falou, precisou de um profeta. E aí nós temos no tempo de Pedro, falando uma língua até do batismo, que é simples. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Aquilo ali era estranho, eles nunca tiveram um batismo daquele jeito. O batismo de João não era desse jeito. O batismo de Jesus também não era desse jeito. Eles batizavam, naquele tempo de Jesus, olhando para frente, para depois da morte dele. Mas eles não batizavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas também eles não batizavam. Nos dias de Jesus, eles não batizavam em nome de Jesus Cristo. Jesus foi batizado, já foi tão claro, para que se cumpra toda a justiça divina. Ele não foi batizado falando Pai, Filho e Espírito Santo, mas tem muitos crentes que acabam lutando pensando que foi. Mas não tem Bíblia para isso. Eles têm que saber que não tem escritura para isso. Ele foi batizado assim. Não foi. Então, cada vez que veio uma mensagem, estava numa língua estranha. Tanto para Belsazar,
mudando o seu reino, passando para outro. E agora vem o tempo dos judeus, passando para os gentios, já começando na cruz, Eli, Eli, lama sabachthani, que é Deus meu, por que me desamparaste? E logo ele veio em línguas partidas. Deus derramou sobre a igreja no dia de Pentecostes, e aqueles que estavam ali por perto é que dizia, nós ouvimos eles falar na nossa própria língua materna. Mas outros diziam, eles estão cheios de mosto, que é vinho. Eles estão bêbados, porque aquilo era um juízo para eles também. A mensagem que é salvação para um, é juízo para outro. Isso nós temos desde o tempo de Moisés, que era um libertador para Israel, mas para os egípcios ele estava trazendo um juízo. As mesmas águas que levantaram a arca foram as mesmas águas que mataram os antediluvianos. Deus faz o seu trabalho, ele usa para uma coisa e castiga o outro com aquela mesma obra que ele está fazendo. Assim ele veio na cruz, e na cruz ele terminou o seu trabalho para os judeus, e ao invés de salvar os judeus, ele veio agora tomar um povo dentre os gentios para o seu nome. Por que ele não veio tirar dos judeus? Porque ele já trabalhava com os judeus. Então agora ele está tirando um povo dentre os gentios para o seu nome. E fomos ficar sabendo que esse povo é tirado exatamente nesse tempo final para o seu nome, que é o seu novo nome. Porque lá no início eles nem tomaram conhecimento da mensagem que Pedro estava pregando. Poucos entenderam a mensagem que Pedro pregou. E depois que os apóstolos morreram, eles continuaram em seus batismos, não no batismo de Pedro, não na revelação que Pedro tinha alcançado, mas eles tiveram o seu batismo da Igreja Católica, e aí passou a batizar crianças, falando Pai, Filho e Espírito Santo, por aspersão. Deixaram o batismo verdadeiro para trás. É que aquelas línguas que vieram no Pentecoste, que você pensa que é uma tremenda bênção, aquilo ali estava indicando que o juízo estava para cair sobre os gentios também. Porque a língua que veio Eli, lama sabachthani, estava indicando, está para chegar um juízo sobre os judeus, que eu não vou tratar mais com eles, mas vou tratar agora com todas as nações. Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Agora ele já não estava tratando mais com os judeus. Então era um juízo, aquela mensagem era um juízo para os judeus. A mensagem de Pedro, que no dia de Pentecostes estava recebendo luz para a igreja gentia, do batismo em nome de Jesus Cristo, logo aquelas línguas estavam indicando também uma destruição para a própria igreja. A igreja sofreu, foi uma igreja carnal. Se você acompanha, a igreja que mais teve dons, e Paulo diz que ele queria ter mais dons e ele queria falar mais línguas estranhas do que todo mundo. Mas Paulo sabia que no meio do povo, ele diz, eu prefiro falar 5 palavras numa língua correta, materna, do que você falar em línguas que o povo não entende, porque o indouto entra e diz, esse povo está doido. Então Paulo já ensinou isso desde a igreja de Corinto. Agora, por que a igreja de Corinto ela não podia receber tais ensinamentos? Aí Paulo diz, 1 Coríntios 3, e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. É um pregador pregando para um povo e não podendo falar para um povo espiritual. Porque, mas como carnais, como a meninos em Cristo. Eu não posso ensinar para vocês grandes coisas,
porque vocês não podem aprender. Escuta, com leite vos criei, e não com manjar. Isso prova, é a forma de nós criarmos criança em casa. É com leite. O leite materno é o mais forte, é o correto para se criar criança, né? E Paulo diz, com leite vos criei, não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora o podeis. Quer dizer, passa tempo e a igreja não pode receber um alimento manjar. Ela tem que receber um alimento líquido, porque ela não pode comer um alimento que tem substância forte. É uma igreja carnal. Muitos crentes, eles estão desta forma. Muita gente hoje tropeça na terceira etapa, porque a terceira etapa é isso mesmo. Deus não pôde ensinar estas coisas espirituais aos bebês pentecostais do Tabernáculo Brana, em Jeffersonville, Indiana. Aí eu sei que as pessoas dizem, mas espera lá, você tem mensagem para isso? Tem, você sabe muito bem que temos. Está no 7º selo, 298. Uma voz chegou e disse, você não pode ensinar a bebês pentecostais coisas sobrenaturais. E eu te pergunto, onde é que o William Branham está pregando? O William Branham não está numa campanha evangelística. Não, o William Branham estava pregando dentro do Tabernáculo Brana, em Jeffersonville. E dentro do Tabernáculo Brana, Deus diz para ele, você não pode ensinar estas coisas sobrenaturais aos bebês pentecostais. Eles não podem assimilar tal assunto. Eles não podem entender isso. E o profeta então não pôde falar. Deus disse para ele, não diga para ninguém. Não diga para eles. Eles não têm capacidade para ouvir. E são pessoas inteligentes, sábias. São pessoas que são de primeiro mundo, mas não têm condições de ouvir coisas sobrenaturais. Você pode ser de país de primeiro mundo, você pode ser pessoas de grandes graus, mas você não pode aprender coisas sobrenaturais. Por isso você vai tomar pastores que são formados, são teólogos, mas não pode aprender estas coisas, eles são bebês para com estas coisas espirituais, porque são sobrenaturais, e eles são bebês pentecostais. E o bebê pentecostal é como um bebê mesmo. O seu bebê não precisa falar que está com dor, ele só chora. Ele não fala que está com fome, ele só chora. E você, como mãe, vai lá e fica sabendo, é alimentação ou é uma dor que o bebê tem? A mãe procura, ela sabe disso daí, porque ela está tratando com um bebê. Se for um como nós, a gente já fala dor de cabeça, dor de barriga, dor na perna. Tá? Mas um bebê não, o bebê não fala nada, ele não sabe como falar. E assim, Deus tratou com os pentecostais, isso vem desde lá do princípio. Deus não podia dar coisas sobrenaturais àquele povo. O próprio Jesus diz, eu tenho muitas coisas a vos dizer que vocês não podem suportar. E nem ainda vocês podem suportar, diz Paulo aos Coríntios. Eu queria ensinar para vocês coisas mais fortes. O que eu posso ensinar para a igreja efesiana. Ele foi na igreja efesiana. Você quer ver como que lá ele não precisou tratar como uma criança. Aqui ele tratou como meninos. Olha os dons. Vocês têm que saber como falar línguas. Ao falar línguas, um fala, o outro interpreta. É aqui Paulo falando aos coríntios, ensinando eles, porque eles são meninos. Eles tinham que aprender ainda essas coisas. Você vai notar que os pentecostais de hoje são os mesmos meninos da igreja de Corinto de 2000 anos atrás. É o mesmo espírito daquele tempo. Eles falam em línguas, você não vai dizer que eles falam em língua do diabo. Isso aí você tem que tomar cuidado. As pessoas podem falar na língua certa, a língua de Deus, o dom de Deus. Só que ela está fazendo em desordem.
ela não tem a ordem da palavra, ela não pode ter coisas sobrenaturais, porque os pentecostais não aprenderam mais do que o que eles têm. Me diga que os pentecostais sabem mais do que aquilo que eles têm, de arrepio, de pulo, de grito. Olha para os membros, eles só sabem disto, eles só sabem sentir, chorar, arrepiar, pular. É o que eles receberam, eles não podem ter mais nada. Eles não têm uma coisa que dá segurança. Eles têm a emoção. Assim, a igreja no tempo de Pedro estava também. No tempo de Paulo, é uma igreja menina. Ela não podia, ela era a igreja de Corinto. E Paulo diz, eu não posso dar manjar para vocês, porque vocês não podem ainda comer esse tipo de alimento. Vocês têm que ficar nesse líquido a vida toda. Esse povo pentecostal de hoje, dentro da própria mensagem, você sabe que Deus diz para a irmã Brana, não adianta, você não pode, está escrito aqui, você não pode ensinar a bebês pentecostais as coisas sobrenaturais. Então você não pode ensinar 7º selo para eles, visão da tenda para eles, 3ª puxada para eles, a vinda do Senhor para eles. Você não pode explicar, você não deve querer ensinar essas coisas para eles. Por quê? Eles não vão aprender, você tem que dar leite para eles. Aí você tem que dar um profeta. Você sabia que ainda é um profeta trazendo leite? Paulo, Pedro, trazendo aquele leitinho para eles, era um profeta. Brana, trazendo leitinho da 1ª e 2ª etapa para todos nós, era um profeta fazendo isso por nós. Mas as pessoas, elas não podem receber um ensinamento maior, sobrenatural. Se você soubesse que o que vocês têm, que não arrepia, que não pula, que não grita, que não emociona, mas te dá segurança. Isso me veio algumas palavras desde hoje cedo e eu passei a distribuir para as pessoas, né? Porque eu acho importante, a revelação não nos emociona, mas nos firma, nos dá segurança. Isso é a revelação que faz isso. O leite não, o leitinho, daqui a pouco você precisa de leite, senão você não mantém de pé. A revelação não. Você teve revelação, te dá segurança, acabou, filho. Acabou. Não há demônio que possa te derrubar quando você tem revelação. Muitas vezes você vê a pessoa caindo, ela diz, eu tive revelação. Ela não teve revelação, ela teve emoções. Ela pensou pela emoção que ela sofria, ela orava, ela sentia, ela arrepiava, ela chorava, ela dizia, eu tenho. Não, você tem emoção. Quando você tiver o Espírito Santo mesmo, o Espírito Santo não é emoção. Irmão Brana ensinou, o Espírito Santo é sinal, o Espírito Santo é segurança. Foi isso que o irmão Brana pregou na mensagem, o sinal, nos mostrando o que é o Espírito Santo. Então nós estamos precisando, cada dia, de ser agradecido a Deus pelo que nós temos, porque essa igreja tão simples, aqui, esse tabernáculo Brana, tão simples aqui no Brasil, pode ouvir coisas sobrenaturais. É isso que você tem que entender. Pode ouvir, mas outros tabernáculos grandes no Brasil, na África, Estados Unidos e por toda parte, não pode ouvir. Eles mesmos proíbem o povo de ouvir essa mensagem. Vocês que não estão lá. Mas eles proíbem o povo de ouvir essa mensagem, porque eles acham, se vocês ouvem essa mensagem, vocês ficam loucos. E eles não percebem que Deus só está salvando cada um de nós pela loucura da pregação. Deus não está salvando você com uma mensagem que você entende. Não, Ele está te salvando com uma mensagem louca. Está aqui, ó, 398 almas que estão em prisão agora.
a loucura da pregação salva o perdido. Se você não sente perdido, filho, está numa denominação, está na mensagem, não entende que o Cordeiro saiu do trono, você está no pentecostalismo, não sabe nem o nome do Pai, você está perdido. Você está dentro da mensagem, não sabe que o Cordeiro saiu do trono, porque foi a etapa que era revelação sobrenatural, que não podia ser dada a entender ao povo da América do Norte. Não importa eles ficar reclamando, somos alta classe, somos país de primeiro mundo, mas não entendeu a terceira puxada. E para começar, Deus diz para William Branham, seu profeta, profeta deles, diz, não diga para eles, eles são meninos, eles não entendem. Era menino tanto que a hora que o Branham morreu, eles começaram a chorar e dizer, ele vai ressuscitar. 7 dias, 70 dias. E Branham não ressuscitou. E eles estão teimosos até hoje que o irmão Branham vai ressuscitar. Para fazer o quê? O irmão Branham vai ressuscitar, mas na ressurreição que vamos ter agora para o arrebatamento. É isso que ele vai ressuscitar, não para pregar terceira etapa. Terceira etapa, Deus falou para ele, não diga para os Estados Unidos. Irmão Branham não vai pregar terceira etapa os Estados Unidos mais. Eles eram criança, eles eram como a igreja de Corinto. Vocês veem que o movimento pentecostal esteve mais nos Estados Unidos. O movimento pentecostal é dos Estados Unidos. E o movimento pentecostal vem ali também da igreja primitiva e vai para a igreja de Corinto. E ela não amadureceu. Paulo teve que ficar toda a vida nela, só no final de Coríntios que ele começou a falar sobre a ressurreição, porque ela não entendia, ele tinha que dar alimento de correção para ela. Não faça isso, não faça aquilo, faça isso, não faça aquilo, não corte o cabelo, a mulher, o homem não deixa o cabelo comprido. Então, Paulo estava só dando correções para a igreja de Corinto. Mas quando ele chegou na igreja efesiana, nós temos aqui a igreja efesiana, Paulo, aos Efésios, capítulo 1, versos 4 e 5, olha para você ver. Como também nos elegeu nele, já está falando de predestinação. Você não vai encontrar Paulo falando aos Efésios de dons, para eles poderem aprender sobre os dons, colocar os dons no lugar certo. Não, Paulo já está falando para uma igreja madura, não para uma igreja criança. Estados Unidos é uma igreja pentecostal, os Estados Unidos é uma igreja de Corinto. Eles deveriam aprender isso. Deus não pôde dar coisas sobrenaturais para eles, porque eles não estavam em condições de receber, porque eles eram bebês pentecostais. Olha o movimento pentecostal do tempo do irmão Branham, o irmão Branham pregando lá na Rua Azusa, o movimento pentecostal. Olha aquele povão, mas na hora da abertura da palavra, não entenderam. Eles não puderam entender a revelação, eles queriam apenas um movimento de cura que Deus fazia através do irmão Branham, mas a revelação, o ensinamento, eles não queriam. Eles queriam os dons, e mesmo a igreja de Corinto queria os dons, porque depois Paulo começou a corrigi-los. Vocês não podem fazer assim. Paulo chegou a mostrar para eles que nem oferta levantava no meio deles, porque tinha aqueles que falavam. Mas Paulo diz assim, eu despojei de outras cidades para vos sustentar. Porque eles deveriam ser aqueles que ficavam choramingando. E Paulo diz, eu sempre trabalhei. Eu fui aquele que trabalhei. Eu não fui pesado a vocês. Para quem Paulo vai falar? Para os coríntios. Mas Paulo diz, o obreiro é digno do seu salário. Mas lá na igreja de Corinto não. Ele diz, eu trabalho. Nós trabalhamos. Sofremos. Porque aquela era uma igreja, tipo congregação cristã. Igreja de Corinto. É aquele espírito. Tem que trabalhar para vocês. Porque senão não sou o verdadeiro pregador, não sou o profeta. Agora, ele tinha um ensinamento correto, mas a igreja não aceitava.
Vocês vão ver, a igreja tinha que ir amadurecendo, a igreja de Corinto teve que ir amadurecendo. A igreja efesiana, ela já estava madura, ele diz assim, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção. Muitos crentes pentecostais aí não crêem nem em predestinação. Eles não creem, está na Bíblia, está aqui escrito, e nos predestinou. Eles dizem, não é assim. Quer dizer, são crianças, você não pode discutir com eles, eles estão balbuciando palavras. E são formados, não importa o que são crianças para Deus, ao ponto de Deus dizer, você não pode saber das sobrenaturais. Muitas pessoas na mensagem não vai nem saber o que é o 7º selo, que o Cordeiro saiu do trono, não vai nem saber do novo nome. Muitos, porque são meninos, são crianças em Cristo. Eles não escutam uma mensagem, senão aquela que alimenta eles lá na igreja deles. Aquele leitinho é mamadeira, dá mamadeira. Aí o pastor toda noite dá mamadeira para eles. Vocês veem as igrejas como estão cheias de mamadeira, de pastores, cura divina, libertação, é o que o povo precisa. É só para o lado natural, material, prosperidade, dá mamadeira para eles, mas dê a palavra para você ver. Eles não querem, eles não podem. Então já é proibido, Deus proibiu de dar a terceira puxada para o Tabernáculo Brana em Jeffersonville, Indiana. Eu estou lendo aqui da mensagem do 7º selo. Uma voz chegou e disse, você não pode ensinar a bebês pentecostais coisas sobrenaturais. Disse, agora, deixe-os de um lado. 7º selo, 298. Por que as pessoas não param para aprender? Mas adianta você pegar uma criança de 1º ano, querer ensinar 3º ano para ela. Não, você tem que esperar ela crescer, ela desenvolver. Deus tem deixado a igreja na terra por esses 2 milênios, para que a igreja pudesse desenvolver espiritualmente. Sabe o que a igreja desenvolveu? Politicamente. A igreja desenvolveu em prédios. A igreja tem milhões e milhões em prédios. É o que a igreja desenvolveu, mas ela não desenvolveu espiritualmente. Ela é uma paralisada, com todos os dons, cheio de emoções. E o povo emociona, e o povo pula, e o povo requebra, e o povo dança. Mas não pode ouvir coisas sobrenaturais. Você não pode nem falar para eles batismo em nome de Jesus Cristo, assim como você não pode nem falar para o povo da mensagem que os 7 trovões foram revelados e que o novo nome é Brana. Isso mostra o tipo de crianças que nós estamos tendo nas igrejas. Por isso dá um trabalho, discute. Isso é o tipo de criança espiritual. O dia que vocês forem revelados, vocês serão diferentes. O dia que vocês forem revelados, vocês falarão como revelados, viverão como revelados. Pararão de dar problema, de dar trabalho para seus pastores. Porque ainda estão dando trabalho para seus pastores. Não amadureceram nem no casamento. Vão casar, mas não amadureceram para casar. Outros estão dentro do casamento e estão apodrecendo. Falta de revelação, conversa demais, fala demais. São mulheres que falam demais, homens que falam demais, mas não tem amadurecimento, não tem revelação, não tem amadurecimento nem para o casamento natural. Pensa bem para a revelação. E você pensa, muitos contam as pessoas porque elas pulam, gritam e falam demais. Quanto mais a pessoa fala, para mim ela é pior. Quanto mais fala, o boi sonso também arromba curral. Nós já aprendemos isso. Mas ela falava bastante, e tem nada. Vai ver se tem capacidade para uma vida conjugal.
capacidade para ser membro de um ministério, submissão. Eu quero ver se tem isso, submissão. Tem idade, mas cadê submissão? Tem hora que serve para ser ancião, mas cadê submissão? Serve para ser ancião, mas não dá respeito. Como podemos ter um ancião quando nem em casa ele não é marido? Para ele ser um ancião na igreja, que está na idade cronológica, ou um ancião, primeiro tem que ser um bom esposo em casa, um bom crente, um bom revelado. Aí ele vem ser um bom diácono, um bom ancião, ao lado do pastor, que o pastor pode crer nele. Mas esta é a loucura da pregação. Nós temos que chegar a esse ponto para poder entender. Eu não quero apenas alegria, eu não quero apenas pulo e grito. Eu fico vendo assim, uma mensagem tão rica dessa, Deus me dá na minha velhice, que eu já não tenho muita força para levar ela para longe. Ainda bem que tem internet para levar, eu não tenho força mais para levar essa mensagem. Vem na velhice. Foi na velhice que veio a revelação para o profeta. É na minha velhice que vem essa mensagem, essa terceira puxada, que não é minha, é do profeta. Nós apenas estamos repetindo essa mensagem. Estamos precisando de gente sincera ao lado, de gente que dá vida. Essa loucura da pregação para salvar o perdido. Se você não se sente perdido, você não pode ser salvo. Como ser salvo se você não está perdido? O indivíduo está dentro de uma denominação, não sabe o nome do Pai, e ele acha que ele está salvo e ele está perdido. Como ele ser salvo se ele pensa que ele está salvo? Para ele ser salvo, primeiro, ele tem que sentir perdido. Mas está dentro de uma igreja da mensagem, eu creio no profeta, eu tenho 1000 mensagens. Você pode ter o que você quiser. O povo tem milhões de Bíblia na mão e não sabe o nome do Pai. Vocês têm milhares de mensagens na mão e não sabe que o Cordeiro saiu do trono, e não sabe que o novo nome é Brana. E já leram? Já. O nome dele está em cima da montanha, BRANHM, foi soletrado pela boca do seu profeta, e você não crê? Foi ele quem diz HM faz parte do nome de Deus. Você crê nisso? Ah, criança, você não crê. Menino pentecostal, chorão, pulador, gritador, mas não tem revelação, só emocional. Tem muita gente que gosta, até mulheres gostam de ficar mais perto de homens emocionais. As igrejas gostam de pastores emocionais. Não que alicerce a igreja, que corrige. Os filhos gostam mais de pais emocionais, que ri, que pula, que grita, mas que não me corrija, não me corrija. Não me ensina o caminho, eu já sei o caminho, eu tenho idade suficiente. E não tem nada. Tem hora que os obreiros pensam que eles já são alguma coisa, que eles têm alguma coisa, por isso começa a dar trabalho. Os diáconos, vê quem está dando trabalho para os pastores aí. Eles acham que são alguma coisa. Você não pode colocar um diácono numa posição, ele já quer mandar no outro. Eles não aprendem com um pastor que tem capacidade de viver a vida toda humilde, sem ficar inquirindo muito dos outros. Ele sempre quer mandar. Você não pode pôr uma pessoa como chefe numa sessão, ela quer mandar os outros embora fácil, ela não pensa na dificuldade da pessoa, o que ela vai passar, não chama num canto, diz: se você não fizer isso certo, você vai ter que ser mandado embora, e eu quero te dar uma chance. O bom chefe é esse, ele explica primeiro. O bom pai é esse, ele explica primeiro. Você vai apanhar, sabe por quê? Olha, eu já te falei, talvez. Agora eu vou te
ter que cumprir a vara de marmelo em você. Não vou te surrar, mas você vai ter que sofrer a vara de marmelo. Assim é o que Deus faz conosco. Deus tem tido paciência conosco esse tempo todo. Olha aí, 20 anos essa mensagem sendo pregada no Brasil. Mais claro não precisa, mas pergunta a alguns desses grandes formados aí, grandes homens, teólogos, se eles sabem alguma coisa do novo nome. E vocês estão tudo em torno deles. Vocês gostam, pastores bebês, membros bebês. Não digo porque eu sou inteligente, eu sou sábio, não. Estou dizendo que a Bíblia diz, e a mensagem do profeta está dizendo aqui, ó. Vocês estão seguros em emoção, segura a igreja em emoção. Hoje está segurando a igreja, os jovenzinhos são segurados em piquenique. Você tem que fazer piquenique com eles, porque senão eles não ficam firmes. Vão para o piquenique. Eles não têm segurança, eles estão precisando da palavra. No meu tempo de moço, nós tínhamos a batalha bíblica, que já ficou para trás, isso também, batalha bíblica. O primeiro que abrisse aquele livro, aquele versículo, e onde está tal versículo, aí sim, vai posicionando dentro do grupinho de jovens. Mas hoje, você tem que dar hino para eles. Eles não querem a palavra, eles querem hinos. Eles querem só cantar. Mas diga a palavra, vai ler a Bíblia, vai ler a mensagem. Faça isso. Quando alguém manda para você um parágrafo do profeta, não passe por alto, não. Na verdade, tem um que manda, o outro manda o mesmo, o outro manda o mesmo também. Não é correto, não acho correto. Você parece ficar obrigado a ouvir tantas vezes, porque o fulano mandou. Tem vezes que o fulano que manda, nem ele leu. Você não pode ficar sem ouvir aquilo. Mandou, é do profeta. Você precisa ouvir. Talvez não leu a Bíblia naquele dia, mas leu um versículo que veio no seu WhatsApp. Leu um parágrafo da mensagem do profeta que veio ali com atenção, ouviu a voz do profeta. Isso faz bem, mas esse negócio de ficar só ainda ali clicando, curtindo, só curtindo. Você não pode curtir uma coisa que você não ouviu. Você não pode curtir uma coisa que você não viu. É meio loucura também, não é? Falar uma coisa. Mas eu sei que as pessoas fazem isso. Só fica assim. Aí acha, tem tantas curtidas. A gente nem sabe o que está lá dentro. Ele nem sabe o que tem dentro daquele vídeo e vai lá e curte. Se você escutou o culto hoje, a hora que eu colocar no ar, você pode ir lá e curtir. Você pode, porque você ouviu. Mas você que não ouviu, amanhã você vai ter que ouvir para depois curtir. Aí chega lá e vai curtindo. Tem uns que nem bola dá para mensagem. Só fica atrás de foto. Internet, você vai lá na internet, eles vão atrás de foto. São os crentes emocionais, dominados pela visão. Eu quero ver alguma coisa. Eu quero ouvir algo. É 1 minuto. As coisinhas do profeta é 1 minuto que você ouve todo dia. Aquilo ali faz bem. Todo dia você escuta, aquilo faz bem. Mas eu quero, a pessoa que está fazendo isso, ouviu primeiro. Você não pode ouvir, não ouvir depois mandar. A loucura da pregação salva o perdido. É loucura para o homem. Essa mensagem que nós pregamos, irmão, é a loucura de Deus. Você quer ser salvo? Que jeito? Eu quero ser salvo pela graça. Já passou. Pela lei também já passou. Agora, se você quiser ser salvo, é pela loucura da pregação. Essa mensagem é a mensagem que salva. É uma loucura. É diferente dos outros. Ela é tão louca que o batismo que nós pregamos para as pessoas e explicamos que jeito que é, os outros ainda não crêem. Por quê? Porque nós temos um novo nome e no batismo nós falamos em nome do Senhor Jesus Cristo, porque sabemos posicionar para que é o batismo, é para perdão de pecados.
É remissão de pecados. Sem sangue não há remissão. E Brana não verteu sangue. Quem verteu foi Jesus Cristo. Então é posicionar a coisa no lugar certo. Eles não conseguirão. Irmão Brana foi contra o que muitos fazem e estão colocando aí na internet batismo falando em nome de William Brana. São esses falsos desde o tempo do irmão Brana. Batismo não, você não pode mudar. É para remissão de pecados, e sem sangue não há remissão. E cadê o sangue? Por isso tem que ser em nome do Senhor Jesus Cristo, e nunca em nome de William Marion Brana. Mas eles vão entender? É uma loucura essa pregação. Fala o novo nome Brana, é uma loucura, como pode? Você pode provar na mensagem, foi Brana que falou. Brana é perfeito, perfeição. Não inventamos, irmão Liveio não inventou, porque nem pregar isso ele conseguiu falar sobre essas coisas. Então, ele não inventou, mas deixou como o irmão Brana falou. Brana significa perfeito, perfeição. HM faz parte do nome de Deus, é do nome de Deus que veio com Miguel, com Gabriel, nos Estados Unidos. E o nome de Deus era Brana. HM faz parte do nome de Deus. Foi 2 anjos de Deus, diz o profeta. Não é uma loucura? Você só é salvo, minha irmã, meu irmão, por essa loucura. Você não é salvo pelo seu pastor, pelo que ele prega de William Brana. Não. Aquilo que ele prega de William Brana não é loucura. Cura divina, sinais, maravilhas. Isso não é loucura. Loucura é a terceira puxada que não foi podido pregar nos Estados Unidos. Nem os Estados Unidos, país de primeiro mundo, pôde ouvir. Para não dar honra para eles, teve que vir para um país de terceiro mundo como o nosso. O que manda é ter revelação. Deus não está na sabedoria do mundo, Deus está na revelação. E ele tinha um homem nos Estados Unidos que sabia tudo isso, mas disse para ele, não diga a ninguém. Você está num país de primeiro mundo, mas eles não entendem essas coisas. E nós temos o privilégio aqui, num país de terceiro mundo, saber qual é o novo nome, quem é o 7º selo, tudo dentro da mensagem. Você que quer saber melhor, procure aí na internet. Procure minhas mensagens na internet e vai ver sobre o 7º selo, sobre a visão da tenda. Procure aí a mensagem do irmão Rogerinho, que ele fala muito sobre a visão da tenda, vai te dar uma explicação melhor para você entender, para depois você ver a revelação dos selos. Que facilidade! O novo nome, o Cordeiro saiu do trono, mas você ainda está aí como um menino. Não pode ensinar. Você não pode ensinar a bebês pentecostais. Você tem que dar emoção para eles. Deixa eles pular. Faz um culto que pula, que grita, que chora. Eles vão gostar muito. Eles gostam disso daí. Um culto de sensação. Eles vão gostar muito. Deles a palavra, eles te aborrecerão. Jesus diz, dele a tua palavra, e o mundo me aborreceu. Ou o mundo os aborreceu, que eram os discípulos. Porque eles não são do mundo, assim como eu também do mundo não sou. Então, deles a palavra para você ver. O mundo da mensagem, os crentes da mensagem, os pastores da mensagem, vai te aborrecer se você der a palavra com amor, com dedicação. Está escrito aqui, meu irmão. É aqui, não é o que diz o pastor ou a igreja ou o Osmar, não, é o que diz a palavra, a Bíblia, a mensagem do profeta, que é o livrinho. Você sabe, nem do livro vocês sabem, quanto mais do livrinho. O livro é antes da revelação, o livrinho é depois que foi revelado. E só tem um que come. E quando esse chega e come aquilo, ele tem condições de te dizer o sabor daquilo, porque ele foi o que comeu. Ele comeu o livrinho e a Bíblia diz, João vai ao anjo e toma dele o livro e come.
depois você profetiza. Aí você vai pregar. Quantos pregadores estão pregando o que não é o livrinho? Eles estão pregando o livro. Mas eles não podem pregar o livrinho, porque eles não podem comer o livrinho. Como pregar selos, trovões, novo nome? Pai Celestial, ajuda cada um de nós a permanecermos melhores cristãos em sua presença. Faça-nos crente que possa comer o alimento forte. Em nome do Senhor Jesus. Venhamos sair, Pai, desta alimentação de leite, mas venhamos entrar no alimento sólido, que é dado para os perfeitos, como Paulo fala aos Romanos, aos Hebreus, capítulo 5, os últimos versículos, e capítulo 6, verso 1. O alimento sólido é dado aos perfeitos. Ajuda-nos, Senhor. O alimento sólido é dado aos bramitas, aos perfeitos. Em nome do Senhor Jesus, que haja saúde, libertação, bênçãos do céu sobre esta casa, sobre esta família, sobre este irmão, esta irmã, sobre esta criança doente, sobre esta família enferma. Dessa bênção, a saúde de Deus, pelo poder da palavra, pois depois deles crerem na revelação do sobrenatural, então as coisas naturais seguem o sobrenatural. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Tu que estás sentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantam.